Oi, eu sou o Paulo Guadanin, diretor do Sintra-Juf-RS. O STF está julgando pontos importantes da reforma da Previdência do Bolsonaro, como o confisco e a contribuição extraordinária, atingindo ativos e aposentados. Nada está decidido, pois ainda falta o voto do Gilmar Mendes e o regimento do STF permite que os ministros que já votaram ainda mudem o seu posicionamento. Assista os vídeos que produzimos e saiba de que maneira o julgamento pode afetar a vida dos servidores e servidoras federais, estaduais e municipais. O placar do julgamento no STF pode ser modificado? Sim, o placar do julgamento no STF ele pode ser modificado, isso está previsto no regimento interno do STF, tá? Artigo 133, a possibilidade da modificação do voto do ministro até o final do julgamento. Então, inclusive, nesse julgamento agora, do conjunto, né, dessas ações diretas de inconstitucionalidade, o ministro Dias Toffoli, por exemplo, ele, num primeiro momento, acompanhava o voto do relator, né, o ministro Roberto Barroso. E nessa última sessão ele retificou o voto dele. Então, ele está acompanhando agora a divergência, né, aberta pelo ministro Fachin, revertendo, então, algumas situações, por exemplo, um dos ministros que se soma a entender a inconstitucionalidade da majoração da base de cálculo dos aposentados e dos pensionistas, a inconstitucionalidade da contribuição extraordinária, e tem também uma outra que tem a ver com a contagem de tempo de contribuição fictício. O que acontece? Pela emenda constitucional, tá, tem uma regra que anularia a aposentadoria que tivesse concedido pelo regime próprio de previdência, a contagem recíproca do regime geral, aquela contagem fictícia, que seria o caso de não ter comprovação do recolhimento das contribuições. Então, o ministro Fachin, ele entende que deve se manter, né, a aposentadoria, as aposentadorias já concedidas, porque a regra anterior era diferente, né, e ele, então, ele acaba anulando uma parte desse parágrafo 3º do artigo 25 da emenda constitucional 103, que anularia essas aposentadorias já concedidas com base nessa regra da contagem de tempo fictícia. Se anula, então, essa, né, pelo voto do Fachin, que foi acompanhado agora pelo Toffoli e por outros ministros, né, quem se aposentou com essa contagem de tempo fictícia não perde a sua aposentadoria. Então, essa foi uma alteração extremamente grave, né, promovida pela emenda 103, né, porque, assim, o objetivo dela, né, era situações como, por exemplo, o servidor público, né, que antes de ingressar no serviço público exerceu atividades na atividade privada ligadas ao regime geral de previdência. E, por algum motivo, né, não houve o cômputo da contribuição previdenciária. Né, mas muitas vezes o que acontece é que a empresa desconta a contribuição previdenciária e não recolhe, né, para a Previdência. Ou, muitas vezes, ela sequer desconta, né, a contribuição previdenciária. Então, nesses casos, seria considerada a ausência de contribuição, e a aposentadoria que tivesse sido concedida nesses termos poderia ser declarada nula, né? Isso no âmbito dos 3 poderes, né, em todas as unidades da federação. Então, houve realmente uma grande pressão dos magistrados, né, porque para os magistrados o tempo de advocacia era considerado como tempo de contribuição, mesmo que ela não tivesse existido, né, e agora, com a reforma previdenciária, seriam nulas essas aposentadorias. Então, nós teríamos um rescaldo dos quadros de remuneração mais alta à remuneração mais baixa, né? Atingiria verticalmente todo o conjunto de servidores,
porque muitos servidores, principalmente ligados aos executivos, municipais, estaduais, federais, têm esse perfil de, no tempo em que houve trabalho, iniciativa privada ligado ao regime geral de previdência, não ter havido a contribuição para o INSS, mas não por culpa do servidor, no caso do empregado, mas porque a empresa descontava e não fazia a contribuição, para o pagamento da contribuição para o INSS, ela se apropriava, um crime previsto na legislação, que é a apropriação indébita previdenciária, e ele é muito comum. Na verdade, estatisticamente, ele pega praticamente todos os servidores que tiveram passagem pela iniciativa privada. Então, foi muito importante que, nesse aspecto específico da questão das unidades de aposentadorias, fosse formada uma maioria no Supremo, e foi formada uma maioria até agora por 9-1, no sentido de impedir a nulidade, a declaração de nulidade desse tipo de aposentadoria.